Fabiana Barroso, é hora do povo na rua. Parou, chega, não tem outra alternativa. Ó, Serrão, primeiro eu só queria falar rapidamente da pauta lá do Carlos Lupe, que eu acho importante dizer o seguinte, que ele está sendo blindado, ele está negociando com o governo Lula, porque se ele perder esse cargo, como ele não é eleito desde 1995, ele não tem fórum privilegiado. Ele não tendo fórum privilegiado, a gente já sabe o que acontece, né? Provavelmente ele vai ser jogado na primeira instância, por talvez supostos crimes aí cometidos pelo INSS. Então, a covardia e a valentia ao mesmo tempo dele hoje, dizendo, ai gente, a gente está fazendo alguma coisa, calma, não é assim. Já faz pelo menos um ano que ele já sabia e tem ainda a petulância de falar assim com os pares dele e com a própria senhora que o Marcel Van Hatten colocou ali hoje para dizer e representar milhares de pessoas que nós mesmos aqui recebemos, né, contando para nós que foram roubados, né, pelo INSS. Em relação a essa pauta da manifestação, eu tenho uma preocupação, sou bem realista. Meio de semana, às 4 horas da tarde, lá em Brasília, a chance de flopar. Gente, sei lá, 90%, 100%, vai flopar. Agora, se tem que realmente obedecer a isso, porque é um chamado do presidente Bolsonaro, eu respeito com todo carinho e amor, ainda mais pela situação que ele está, mas eu acho que estão arriscando um eleitorado e um potencial popular e político num momento inadequado. Né? A população já deu o seu recado em relação à anistia. Então, eu, particularmente, lá em Brasília, não é que eu tenho receio dos ministros, eu tenho a realidade dos fatos. Então, a gente ainda está mitigando os efeitos do que foi feito ali, por também, na minha opinião, ter infiltração de movimentos políticos, e a gente sabe que ali o negócio é muito mais pesado. Então, gente, eu acho que é a hora do Congresso Nacional voltar com uma devolutiva respondendo o que já foi feito pelas pessoas nas ruas. Não é ausência de recado, é ausência de vergonha na cara do Congresso Nacional. É exatamente isso, né, Silvio Navarro? O povo está fazendo a parte dele. O povo protesta, o povo reclama, o povo se mobiliza. Mas esse Congresso nosso não toma vergonha na cara e ignora solenemente as manifestações, né? Eu acho que nesse momento o grande entrave para o avanço da anistia na Câmara dos Deputados é o presidente da casa, é Hugo Mota, porque ele foi eleito com uma votação, aliás, estrondosa, 444 votos, mas quem deu argamassa, a musculatura para que ele chegasse à cadeira com tanto respaldo foi a centro-direita. Foi o PL, por exemplo, que tem 92 deputados. Os demais partidos que estão ali nesse tal centrão, como é chamado, mas que são parlamentares conservadores, parlamentares liberais. Portanto, quem está traindo a maior fatia do seu eleitorado dentro do Congresso Nacional é o Hugo Mota. Ele precisa decidir se ele é Ruth ou Raquel, porque ele deu uma declaração hoje dizendo que o Poder Judiciário interfere demais no Legislativo. Mas o que ele foi fazer jantando na casa do ministro Alexandre de Moraes, com outros ministros do Supremo, com a Polícia Federal, com o Procurador-Geral da República, e evidentemente passou por um processo de intimidação. Ele está diante de uma intimidação e sabemos bem, são as emendas na cidade de Patos, no sertão da Paraíba, onde o pai é prefeito e a família forma uma dinastia política há muito tempo. Então ele precisa escolher qual é o bonde da história que ele vai tomar. Se de um estadista muito jovem, tem 35 anos, o mais novo presidente eleito da Câmara dos Deputados, que pode entrar por uma galeria de homens fortes e corajosos, porque é disso que o Brasil precisa. Tempos difíceis precisam de homens fortes. Então, essa é a escolha agora, Serrão. A Câmara já fez a sua parte. A oposição coletou 262 assinaturas, amparada no artigo 155 do Regimento de Urgência Urgentíssima, está lá na mesa dele. Se colocar para votar, passa com mais de 308 votos, que é um quórum aí de PEC, por exemplo, de emenda constitucional. Depois, transfere o problema para o Senado. E aí é uma outra situação. É claro que lá a resistência é muito maior, o Davi Alcolumbre é um homem desse consórcio de poder, o Senado hoje não tem uma maioria de direita, mas cada dia a sua agonia. É assim que funcionam as coisas em Brasília. Então, creio que o grande entrave é a figura do Hugo Mota hoje. Em relação à manifestação, e encerro aqui cumprimentando já o doutor André Marcília com a gente, é uma forma, talvez, de voltar a Brasília. Pacífica. A gente precisa pedir muitas vezes para que as pessoas tomem cuidado com infiltrados, para que as pessoas não reajam a provocações, porque Brasília é um epicentro político onde tem de tudo, onde tem gente acampada lá, mas que não é presa, mais ligada à MST, ligada a movimentos de esquerda, sindicalistas. Então é só tomar cuidado para não cair em outra armadilha. E
a manifestação ela tem previsão constitucional, legítima, pacífica, é lá na torre, ou seja, um tanto quanto distante do Congresso Nacional, mas talvez a convocação tenha sido muito mais pelo símbolo, Serrão, de voltar a Brasília. Com certeza. André Marcília, saudações a você pela sua chegada. E o Silvio Navarro já jogou uma provocação boa para a turma que gosta de novela. Hugo Mota, ele é a Ruth ou a Raquel? E quais os cuidados de quem vai para a manifestação do dia 7 de maio que precisa tomar? Eu acho que o Hugo Mota é o Tonho da Lua. Não é nem a Ruth e nem a Raquel. Essa talvez seja o melhor personagem com o qual ele dialogue. Se faz de sonso e tenta, com isso, fugir das responsabilidades, de assumir as consequências e os percalços das responsabilidades do cargo. Eu acho que essa manifestação, claro, toda manifestação é necessário que haja cuidado, o STF não está, de forma alguma, alheio ao que tem acontecido. Vocês se lembram que na última manifestação o próprio Bolsonaro tentou ou buscou, né, centralizá-las para que não houvesse até problemas a ele próprio, enfim, todo mundo está sabendo, portanto, como o STF tem agido. Agora, essa questão da anistia, ela é uma pauta que a gente precisa dividir em dois, fracionar, né? Não é apenas a questão de que a anistia é importante, mas a anistia é importante com a força do Congresso. Eu acho que esse é um ponto relevante, porque se o Congresso ele chegar em algum momento e fizer um acordão, que é o que já está pintando por aí, um acordão com o STF, a gente já viu a notícia de que o Moraes estaria sentando com o Alcolumbre para fazer uma nova lei, e essa nova lei seria uma espécie de substituto da anistia, e com isso, águas passadas, vírgula, porque se isso acontecer, nós temos um Congresso que sai diminuído, muito diminuído. E se a gente sair diminuído dessa história toda, daqui 6 meses tem novos presos políticos, talvez piores, talvez ainda mais graves do que hoje. E vamos seguir com algo que não está nada fácil no Brasil. Aprender inglês é moleza. Até o Bolsonaro consegue falar alguma coisa. Mas e o caso do processo do 8 de janeiro? O presidente Bolsonaro indicou 15 testemunhas de defesa na ação penal no Supremo Tribunal Federal sobre aquela alegada tentativa de golpe. São elas: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também vai fazer parte dessa defesa Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, general. Senadores Marinho Mourão e Ciro Nogueira, além de comandantes militares. Bolsonaro também indicou Giuseppe Janino, ex-diretor de tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral, que é responsável pelas urnas eletrônicas. Os advogados reclamaram que o ex-presidente foi intimado na UTI do hospital contra a orientação dos médicos. E agora, a defesa de Bolsonaro quer que suas testemunhas sejam ouvidas. André Marcília, será que elas serão ouvidas ou elas podem ser dispensadas pelo Supremo Tribunal Federal? Bom, do jeito que a coisa anda, eu já fico feliz deles terem permitido que elas sejam indicadas, né? Vamos nos lembrar que houve, inclusive, um movimento do Moraes para que o Estado não intimasse as testemunhas de defesa, né? As testemunhas de defesa têm que comparecer por força dos próprios advogados. E isso criou um embaraço, tem criado um embaraço em muitos, no sentido de quererem trazer pessoas ligadas ao governo ou autoridades, etc., que, óbvio, a força do Estado conta bastante. Agora, o que me parece aqui é que essas testemunhas são testemunhas técnicas e que poderão demonstrar que os questionamentos feitos nas lives relativos ao Bolsonaro, os questionamentos que o Bolsonaro fez em postagens, os questionamentos que ele fez, enfim, tudo isso que foi entendido como uma tentativa de enfraquecer o Estado por reuniões, lives, etc., eram questionamentos legítimos, ou eram questionamentos pertinentes, ou que poderiam ser feitos dentro da legalidade. Ou seja, o caminho que Bolsonaro, me parece, está traçando não é o de politizar o seu julgamento, mas de torná-lo mais técnico possível e demonstrar que a sua participação ou não houve, ou houve uma participação com o presidente da República questionando as questões, questionando os pontos relevantes que ocorrem no métier dele. Nas eleições, se você é um presidente da República, se você é um político, se você é um candidato, você vai questionar ou não aquilo que te envolve, que te cerca, como urnas, como eleições. Claro que você tem que questionar, isso faz parte do debate público. Parece que é por aí que ele vai seguir. Vejamos o que será feito, porque ultimamente o STF, com receio de que
advogados e partes façam do julgamento algo político, tem feito ele um ato de política dentro do julgamento. O STF, com receio de que haja no julgamento um circo, tem feito ele o próprio circo. Fabiana Barroso, essa estratégia de defesa do Bolsonaro parece mais acertada? Tem que ir pelo técnico, tem que ir pelo político? Que contribuição que essas testemunhas podem dar aí para Bolsonaro? Gostou dessa escalação ou não? Olha, Serrão, o negócio está tão fora do horizonte jurídico que a gente já viu isso no Supremo, né? Por exemplo, lá no comecinho, onde havia sustentação oral, tivemos sustentação oral extremamente técnica, tivemos sustentação oral extremamente emocional, emotiva, né? E tudo ali, eu sempre na expectativa de que algo, né, fosse, como diz o ministro Fux, que tem um coração debaixo da toga, eu achei que algum coração ali fosse bater debaixo da toga, mas ali a gente não viu, né? Só o Fux agora que tem uma leve, né, senso de humanidade, inclusive a manifestação que o presidente Bolsonaro pediu foi para justamente enaltecer o voto do Fux. Então, Fux, nós confiamos em você novamente, né? Mas em relação a essa tática, o que eu sinto, porque já temos indícios disso e isso não tem nada a ver com o direito, tem a ver com a política. Então, vou falar da parte política, porque jurídica, né, 15 testemunhas. O que provavelmente o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, fará, vai achar que vai dizer que é algo protelatório, vai tentar jogar do mesmo modo que ele fez na pressa de intimação, na questão de não intimação das testemunhas, né, de defesa, somente ali as testemunhas que eram convenientes à manutenção do processo ali, e vai dizer que está exagerado, ou vai ouvir daquele jeito, ou vai dar algum tipo de sanção. Eu não duvido de mais nada. Isso está na lei? Tanto faz. Está na lei, por exemplo, bloquear celulares, como o Zanin fez? Não está. Está na lei, a gente vê esse excesso de abuso de autoridade? Está, mas o problema é que para eles a lei de abuso de autoridade não vale. Então, assim, eu vejo a defesa do presidente Bolsonaro tentando fazer de tudo. E aí, juridicamente, está certo. Não é ausência de advogados ruins, ao contrário, os advogados são excelentes, tá? Todos, desde o doutor Paulo Cunha Bueno, como o advogado lá que é habitual, que foi da Lava Jato e que tem uma oratória e que é amigo dos ministros, inclusive. Tudo isso eu acho válido. O problema é que a questão já saiu. A questão ali, vão condenar e querem fazer isso ainda em 2025. Questão jurídica? Obviamente não. Questão totalmente política. Então, fica difícil a gente comentar do aspecto jurídico porque, infelizmente, não se trata mais disso. Silvio Navarro, o pessoal aqui no chat está cobrando uma testemunha-chave do 8 de janeiro, chamada General G. Dias. Será que ia adiantar alguma coisa o G. Dias? O que ele teria a dizer? Teria muito, né? Mas provavelmente não diria nada, né? Ele prestou um depoimento à época formal e também foi a duas CPIs. A CPI que funcionou no Congresso, que é totalmente teatral, formatada para blindar o Flávio Dino, sobretudo, não à toa a Elisiane Gama era a relatora, aliada de primeira hora do Dino, e a CPI distrital, na Câmara do Distrito Federal. Ali sim, talvez, algo um pouco mais robusto do ponto de vista de tentar esclarecer o que aconteceu no Rio de Janeiro. O general G. Dias é um general na cena do crime, né? É um general à paisana, que parecia um verdadeiro guia turístico naquelas imagens exibidas pela CNN, deslocando as pessoas ali dentro. Eu sempre me questiono qual é o general que numa situação como essa não protegeria a sua fortaleza. Eu sempre questiono a forma como o plano escudo, podemos dizer, não foi bem utilizado naquela fatídica tarde. Quem será que esqueceu as portas abertas? Entre outras tantas coisas que poderíamos falar, porque só soubemos de fato de um pedacinho do filme por conta das imagens que a CNN conseguiu. O restante, o Flávio Dino talvez não conseguiu preservá-las, elas sumiram, né? Imagine você estar aí no seu apartamento, alguém invade o seu prédio e o síndico não lembra de guardar as imagens do circuito de segurança. Mas, veja, Serrão, em relação às testemunhas, só fazer aqui com base no que disse o doutor Marcília, a Fabi, eu vejo nessa lista de nomes, pelo menos 2 nomes, que conseguem ter uma boa interlocução com o Alexandre de Moraes. O Ciro Nogueira foi quem realizou, ele foi anfitrião do único encontro entre o Bolsonaro ali e o Alexandre de Moraes, na casa dele, Ciro Nogueira, ele é presidente do PP no Lago Sul. Então o Ciro é alguém que é conhecido em Brasília por ter bom trânsito.
em todos os cantos, na praça inteira dos três poderes. E por fim, o governador Tarcísio de Freitas, que também conversa com o Alexandre de Moraes. Só para trazer dois nomes que eu acho que talvez sejam um pouco mais simpáticos do que outros nomes que o presidente Bolsonaro poderia ter arrolado e que seguramente enfrentariam uma resistência grande. Agora, finalizando, Serrão, a gente já sabe, infelizmente, qual é o desfecho de toda essa história, né? O roteiro já está amarradinho, né? Infelizmente, dessa história é condenação de Jair Bolsonaro e dos demais. Dureza. Dureza. Voltando ao Supremo Tribunal Federal, que formou maioria de 6 votos a 4 para manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Dias Toffoli votaram pela manutenção da prisão. O tribunal rejeitou argumentos da defesa de que a divergência na dosimetria da pena autorizaria os tais embargos infringentes. Condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção, Collor vai aguardar em regime fechado num presídio de Maceió. Ele afirmou que embargos infringentes só são permitidos quando há 4 votos absolutórios, o que não ocorreu. Esse foi o argumento de Alexandre de Moraes, que sempre tem um argumento a favor de seus próprios argumentos. Não é isso, André Marcília? A gente já esperava isso, né, Serrão? Acho que é totalmente aguardado, né? Isso mostra só que nós estamos diante de um julgamento que é político, né? Interessa hoje ao STF manter o Collor preso, então, enfim, ele vai assim ser mantido. A gente não está diante de argumentos jurídicos, a gente está diante de um desejo da Corte. E o desejo da Corte hoje é mais forte do que a Constituição. Agora, Fabiana, o Collor, um velhinho de 75 anos de idade, ele vai poder ficar na cadeia? Não teriam direito a uma prisão domiciliar, por exemplo? Ai, Serrão, o Collor é um assunto delicado para mim, pessoal. Tenho zero dó, tá? Para quem não sabe, meu pai infartou na época que o Collor fez aquela barbaridade. Então, gente, foi aí que eu comecei, inclusive, a pensar em falar sobre política. É um assunto delicadíssimo, mas eu sempre falo que a gente tem que falar sobre o direito, não sobre a pessoa, né? Sendo assim, se eu não me engano, tem uma prescrição ali que não foi aventada pela defesa, mas me parece que, para variar, o Supremo, neste caso, não acolheu. Então, eu teria que verificar essa parte, mas tem ali, além, eu já falei também dos 70 anos, ontem eu cheguei a comentar aqui com vocês, que sim, né, tem essas condições todas, mas no caso, por exemplo, do Roberto Jefferson, isso não valeu, né? A gente sabe que tem outras idosas também do 8 de janeiro, que tem mais de 70 anos, e também não está valendo. Então, minha resposta é depende, porque não estamos falando de justiça, estamos falando, eles sim, são personalíssimos em julgar, em colocar os outros como inimigos. Então, é um julgamento político, se tratando de inimigo, provavelmente para dar um recado em relação ao Maranhão. Em relação ao Nordeste. A gente precisa lembrar que Fernando Collor tem um papel aí fundamental e ali existe uma rixa, né? E o Dino, não preciso nem falar qual parte que ele está da briga. Então, o negócio é mais profundo deste Brasil profundo de coronéis, né? E em questão dos embargos infringentes, eu estou chocada, porque assim, o STF pegou todos os meios de ação que qualquer defesa teria para recorrer ao próprio Supremo, né, ou ao próprio plenário, porque realmente, para mim, divergiu. Para mim, o caso da Débora, mesmo sendo um único voto, como houve absolvição, caberia sim embargos infringentes, mas hoje eu vi a defesa da Débora dizer que não vai recorrer, porque realmente é desgastante, Serrão. Antes mesmo de um advogado desses réus colocarem uma ideia no papel, por mais jurídica e fundamentada que seja, já se sabe o que vai ser julgado. Então você tem um desgaste pessoal, porque o direito é isso, é olhar a pessoa. E nós estamos falando de réus julgados, direito criminal julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Eles detêm a vida das pessoas, direta ou indiretamente. Então, é bem delicado tudo isso, mas eu estou chocada, se é que eu poderia, né, de que não vai haver também esse tipo de recurso. Então, o que se sobra no Supremo? Somente embargo, que embargo é aquele recurso que, no caso do Lula, serviu para muita coisa, né, foi através de embargos, dos embargos. Mas ali, por mais que você mostre omissão ou algo do tipo, né, uma controvérsia pertinente a embargos, provavelmente ainda você pode levar uma canetada e falar, está sendo protelatório. E nestes casos não são, tá? Porque a gente precisaria realmente de uma opinião do pleno, já que o Supremo é colegiado.
Pois é, Silvio Navarro, mas o Supremo se acha pleno para decidir o que ele quer decidir. E parece que o Collor virou o grande bode expiatório dessa história, né? Pois é, decidir o que quer, como quer, quando quer, da forma como que bem entender, com base na sua própria lei, muitas vezes, né? Porque ele parece criar leis ou aplicá-las de forma muito seletiva. O que chama atenção no caso do Collor, para mim, em primeiro lugar, a Lava Jato vale ou ela não vale para o Supremo Tribunal Federal? Porque a gente deve fazer esse questionamento. Eu acho que a Fabi também já fez, o doutor Marcília fez também, acho que, se eu não me engano, não me acordo agora se é no programa ou se foi nas redes sociais, mas é preciso entender qual é o entendimento do Supremo porque ainda vale da Lava Jato. Quer dizer, então, que ela tem uma franja que ainda deve ser levada a sério? O Supremo, com base, inclusive, na palavra do decano da Corte, Gilmar Mendes, talvez o mais anti-lavajatista hoje na Corte, né, diz que era o germe do fascismo que brotou em Curitiba. Ou seja, com base na palavra dele, a Lava Jato não deveria mais ser utilizada como base para nada. E é uma fraude da BR Distribuidora. Por mais também que alguns colunistas por aí, eu vi a Miriam Leitão tentando defender isso, né, dissociar da Lava Jato, é impossível. Não tem como. Então, eu acho que há uma esquizofrenia jurídica, se me permitem aqui os profissionais do direito na tela. Mas a Lava Jato não vale ou vale? Ele precisa decidir. E o Gilmar Mendes vota a favor do Collor. Ou seja, é confuso para a gente conseguir, né? E finalizando, Serrão, o ministro Alexandre de Moraes, só o gabinete do ministro Alexandre de Moraes funciona porque todas as decisões saem do gabinete dele, até em relação ao ex-presidente. E aí acho que mandar prender o Collor, que para mim foi mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes querendo passar recado, dizer que ele pode prender ex-presidentes. É isso, é o Supremo do Supremo, faz parte do jogo. Sucessão presidencial, tá pintando aí um candidato novo ou nem tão novo assim? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se posicionou contra o projeto da anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Mas Eduardo Leite criticou as penas exacerbadas aplicadas pelo STF, citando o caso da Débora, a cabeleireira condenada a 14 anos. O tucano elogiou a posição do ministro Luiz Fux de rever algumas condenações como linha correta, mas Eduardo Leite sinalizou a intenção de se candidatar à presidência em 2026, podendo inclusive trocar de partido, até porque o PSDB deve se fundir com o PSD, vai perder o B. O governador afirmou que quer ajudar o país a enfrentar a polarização e está disposto a liderar um projeto. Fabiana Barroso, essa candidatura do Leite tem como decolar ou ela já talhou na largada? Tá talhado. Eu não aguento, porque quando eu penso, já me vem um Dória vibes, sabe? É uma insistência que aí só afunda o partido e dá vergonha alheia. Mas, ô Serrão, eu acho que todos esses políticos merecem insistir, né? Então, Leite, por favor, faça isso, se candidate, realmente se coloque, olha, ele, o Pacheco, todos esses políticos que acham que a população não notou, né? Assim, o Leite é o maior péssimo exemplo na pandemia, né? Lembra, gente? Lacrou o mercado, não é? É uma coisa assim fora da realidade. E também pertence lá àquele clube de globalistas, né? Extremamente sapatênis, disfarçando que não tem relacionamentos com Lehman, etc. É uma pauta muito ideológica? Não, não é, porque na hora do vamos ver, de colocar a liberdade das pessoas para jogo, ele fez coro ali com os tiranos. Então, eu não esqueço, para mim ele é incogitável, mas quem decide isso é a população, e acho que com alegria. Aquela coisa, você dá um sorriso por dentro, que você sabe que a população não é idiota, né? Então, neste caso, vai em frente, eu dou maior apoio para ele se candidatar. Você também dá esse apoio, meu caro André Marcília e meu caro Silvio Navarro? Pela cara dos dois, fechado, hein? Não, acho que o André falaria, mas está com o microfone fechado. Não, eu ia dizer, pode falar. Não, em relação ao Eduardo Leite, veja, ele vai ter 6 votos. Né? Aliás, ele não tem legenda para concorrer à presidência da República. O PSDB anunciou uma fusão com o Podemos, da Renata Abreu,
Portanto, é uma outra configuração e dificilmente eles vão dar legenda para ele disputar a presidência da República. A época da pandemia já foi lembrada pela Fabi, importante a gente lembrar como ele se tornou governador do Rio Grande do Sul depois de ter abandonado o Palácio Piratini. Ele abandonou o governo para concorrer à presidência, não conseguiu viabilizar a sua candidatura dentro das fileiras tucanas, e aí ele decide concorrer mais uma vez ao Palácio. E ele chega no segundo turno e só ganha com os votos do PT, porque ele disputou com o Onyx Lorenzoni. E ali, na hora H, por uma diferença muito pequena, ele passa para o segundo turno por uma diferença de votos muito pequena, e aí com o apoio do PT e uma derrapada do Onyx no segundo turno, durante a campanha, ele consegue ganhar a eleição. Marcília, esse Leite daí não tá com jeito de decolagem nenhuma para a presidência da República, mas vai lá, né? É o direito dele insistir. Tá meio azedo esse Leite. Eu acho que a gente precisa aqui, inclusive, fazer uma crítica ao fato de que nós temos diversas pessoas se manifestando desse jeito meio isentão ou meio no meio do caminho a respeito desse caso. E sobre uma questão como essa, né, tão grave, a gente não pode ficar no meio do caminho. Tá certo ou tá errado? Não dá para chegar e falar assim, olha, a anistia tá errada, mas as condenações são muito altas. Né? Bom, se as condenações são muito altas, elas não são técnicas. Se elas não estão sendo técnicas, então há perseguição política. Se há perseguição política, tem que ter anistia. É uma questão que é automática, né? A gente precisa entender se a gente está no terreno da técnica ou se a gente está no terreno da política. Se a gente está na política, do judiciário, nós precisamos da anistia. A anistia é exatamente para isso, quando há uma perseguição política e quando o jurídico é tomado totalmente por outras razões que não são as de fazer justiça. A gente tem visto o governador falar isso, mas outras pessoas tantas mais falando a mesma coisa e tentando compor, né? Mais ou menos como Mota, tentando agradar gregos e troianos. O que é certo, o que é errado, é errado. Não dá para ficar no meio do caminho e tentar agradar todo mundo diante de uma ilegalidade. Agora, quem consegue desagradar, esse é campeão. O ministro Flávio Dino autorizou a União Federal a desapropriar imóveis rurais atingidos por incêndios criminosos ou desmatamento supostamente ilegal. A decisão vale quando for comprovado que o proprietário é o responsável pelo ato ilícito do incêndio. O ministro Dino citou o artigo 84 da Constituição, que prevê desapropriação do imóvel que não esteja cumprindo função social. Um papo bem comunista. Governo e estados também poderão impedir a regularização fundiária em propriedades com esses ilícitos ambientais. A medida vem depois da Marina Silva afirmar que o governo avaliava um confisco como punição para quem provocar incêndios. Silvio Navarro, como é que dá para analisar esse samba do ambientalista doido? Na verdade, não dá, né? Ele se mete em tudo onde não deveria, é um absurdo tudo isso. Bom, a começo de conversa, né? Quem vai investigar? Primeira pergunta. Quem vai levantar a documentação? Quem vai achar culpados por incêndios criminosos ou não? Como a gente pode garantir que isso também não pode gerar um movimento reverso para as pessoas tentarem desapropriar áreas? A gente sabe que tem muita gente interessada na terra do próximo, no terreno alheio, principalmente com o bonezinho do MST e outros braços, né? São tentaculares para dentro do Brasil. Flávio Dino vai se meter em tudo. É exatamente isso, o Serrão, resumindo aqui até, para ouvir todo o lado legal da história com a Fabi e com o André, mas não é assunto para o Supremo se meter nisso, né? Até porque se a gente for pensar que todo tipo de desapropriação de terra for parar no Supremo Tribunal Federal, bom, aí nesse caso acho que é melhor montar uma vara lá dentro. Boa dica. Quem sabe, né? Fabiana Barroso, talvez seja esse o milagre para fazer a coisa andar, né? A vara. Olha, não fala de vara, que eu já pensei em outro tipo de vara, viu, Silvio? Eu já pensei na vara, realmente só faltou isso. Colocar, né, os inimigos no colo e bater. Porque o que a gente está vendo, eu nunca vi relativizar algo desse tipo que o Dino está falando. Vocês imaginam, só vai valer, é o direito penal do inimigo em vigor, né? Só vai valer realmente para os inimigos, aí alguém vai estar ali pronto para tirar uma foto de um fósforo riscado, queimado. Eu estou falando brincando, mas não estou, porque, por exemplo, na esfera trabalhista, se vocês não sabem, tem gente que fica, às vezes, para sacanear empresa de construção, por exemplo, fica lá esperando só o funcionário tirar do mosquetão para colocar em outro e bate a foto e vai na delegacia do trabalho.
Então, é desse tipo de gente que a gente está falando. Não é que o funcionário está em risco. Não, gente. Existe também isso no Brasil, mas estamos falando de gente certinha. Então, a chance de confisco de imóveis de pessoas que realmente exercem a função social, e isso não estaria em voga no Brasil, porque isso é um desrespeito com o brasileiro. Só nos faltava relativizar a este ponto propriedade privada no Brasil. Já não vai restar mais nada, porque, veja, liberdade de expressão tem a ver com isso, é o mesmo fundamento do direito. Aí só falta tudo do Estado logo de vez, né? E a gente já pode realmente assumir a camisa vermelha lá da seleção, né? E colocar uma bandeira vermelha também, né? Porque o Barroso já até falou isso, né? Que ele voltou com as cores do Supremo Tribunal Federal lá, verde e amarelo, porque ele achava importante. Mas quem garante que não vai rolar um vermelhaço ali? Eu não. Marcília, assim tá difícil, hein? Cada vez mais complicada a situação do Supremo. Parece que é o Poder Executivo decidindo questões até de fundiárias, né? Que coisa. Bom, primeiro mais uma monocrática, né? A gente, de novo, sempre às voltas com as decisões monocráticas. Outro dia a gente teve uma pesquisa, inclusive referendada pela FGV, de que 80% das decisões do STF são monocráticas. Se 80% das decisões são monocráticas, por que a gente está pagando 11 ministros? Então, vamos acabar com esse gasto público, contratar um só, deixar lá, já que tudo é decidido por um. E, de fato, né, a gente vê tudo decidido pelo Dino, ou tudo decidido pelo Moraes, eles vão dividindo, eles vão alternando, mas sempre por eles. O que a gente precisa entender nesse caso é que a questão fundiária ela está sendo subjetivada. Né? É isso que o Dino faz. Ele subjetiva por essa questão do desmatamento, por essa questão ambiental, a possibilidade de que tudo seja, de que a propriedade privada seja subjetivada. Por uma visão subjetiva de se está desmatando certo ou errado, enfim, você toma a propriedade de alguém. É isso que está em jogo. É realmente uma proposta muito próxima daquilo que a gente poderia chamar de socialismo ou algo do gênero. Isso não é só de esquerda. Isso é muito mais do que de esquerda, além de ser ilegal, claro. Dureza. Agora presta atenção numa frase. Presta atenção. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'état em Brasil. Entendeu? Então vamos ler de um modo que você entenda, bem popular, estilo presidente Bolsonaro na manifestação ou Joel Santana. Popcorn e ice cream sellers sentenced for coup d'état em Brasil. Entendeu? Conseguiu traduzir? Se você não conseguiu, seus problemas acabaram, porque Braddock Show te dá uma semana de bolsa de estudo grátis para você falar inglês melhor e compreender tudo facilmente com os craques do idioma. Teacher Vitor, Teacher Carol, Teacher Fernanda, Teacher Brenda, eles vão agora atender você. Passa o zap para eles, 98 81 89 14 13, ou então pega o seu celular, aponta para o QR Code que está aqui na página e já vai direto, ó. Quero estudar inglês de graça por uma semana com o patrocínio do Braddock Show. É isso, moleza. Pode ser a pessoa mais velha, mais nova, jovem, quem você quiser. Provoque. Quero você desafiando esse curso. Daily Talks, eles garantem que você não só vai sair falando inglês em uma semana, como você vai ficar doido para fazer esse curso com os melhores mestres do idioma. Então, compra o nosso desafio, é grátis. Depois, você, se continuar no curso, ainda vai ter uma super promoção para estudar inglês. Então, aproveite. Ligue agora, 98 81 89 14 13. Daily Talks está esperando você. Não dá mole não. Put the book on the table and let's go. Porque o Braddock Show não pode parar, tem mais polêmica. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou a ampliação de um grupo de investigação em áreas rurais da Polícia Civil para todo o estado. Em São Paulo, ele garante que não vai ter mais carnaval vermelho, nem abril vermelho. Aqui em São Paulo, o abril e o carnaval será verde e amarelo. O grupo foi criado pelo Derrite em 2021 para lidar com crimes contra o patrimônio nas propriedades rurais e inicialmente atuou apenas nas regiões de Botucatu e Itatinga. Derrite ressaltou que não houve nenhuma invasão de terra em São Paulo depois do Carnaval Vermelho de 2023. Segundo o secretário, além do trabalho de inteligência da Polícia Civil, a PM tem atuado imediatamente após qualquer ação dos sem terra. Silvio Navarro, essa medida é boa?
Tá para valer? Sem dúvida, é assim que deve ser, né? É um direito constitucional o direito à propriedade. A cerca está lá para ser respeitada. E a gente conhece os grupos, inclusive muitos que fazem parte desses grupos sem terra são arrebanhados, pessoas muito pobres que são convencidas e levadas a invasões irregulares por conta de criminosos de verdade, criminosos políticos e até facções criminosas também. Há pouco tempo, no ano passado, nós tivemos, a gente falava agora há pouco sobre desmatamento, falava sobre incêndios criminosos, nós tivemos isso no estado de São Paulo. E as investigações avançaram um pouco para saber se havia ou não ali a mão humana, né, o homem como criminoso. Eu acho válido, Serrão, eu acho que tem que proteger o direito de propriedade mesmo. Com certeza, não tem dúvida. Agora vamos para o Hugo Motta, hein? Tem várias para a gente ainda tratar dele hoje. O presidente da Câmara afirmou que a proposta do fim da jornada 6x1 precisa ser tratada com responsabilidade. Segundo Motta, não dá para ficar vendendo o sonho sabendo que esse sonho não vai se realizar. Foi o que ele falou durante um evento em São Paulo. Motta prometeu tratamento institucional a essa PEC, mas sinalizou cautela sobre propostas que venham impactar a economia. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais alerta que a redução dessa jornada de trabalho pode ameaçar 18 milhões de empregos. O presidente da Câmara defendeu, então, que a casa mantenha a postura cautelosa até as eleições de 2026. Fabiano Barroso, essa seria a senha para... Não vou tratar desse assunto também, não? Olha que absurdo, hein, Serrão? Antes era pelo menos escondido, agora é só, né? Cara mesmo, vamos negociar isso aí. Primeiro, assim, o Hugo Motta tá falando o óbvio, né? O Brasil não sobrevive nem à escala que já tem, né? Vamos combinar isso aí. Quem é empresário, empreendedor no Brasil sabe muito bem, legislação trabalhista e tributária acaba com qualquer um, né? Então, é inviável essa escala. Isso é coisa de cabeça esquerdista, de tipo, que fala aqueles absurdos, como o Lula chegou a falar diversas vezes, que, por exemplo, motoristas de Uber tinham que colocar fraldão, lembra daquilo? O nível de argumento é o mesmo, é neste nível, é impraticável. O mundo inteiro está pregando exatamente o oposto, a pejotização, que, aliás, vai ser julgada no próximo semestre por ninguém mais, ninguém menos do que o ministro Alexandre de Moraes, que vai aí ver, né, aí também esse cálculo aí, é jurídico? Não, é um cálculo político, mas é assim, aí ele falou, então, já fechou o pacotão aqui, né, porque a gente não pode esquecer que o Collor de Mello é um inimigo político do Hugo Motta. Tem gente que acha, não eu, viu, Serrão, eu não, mas tem gente que acha que o Collor foi embrulhado para presente, para Hugo Motta e afins, aquela ala ali, não sei, mas a gente tem que observar porque tudo são sinais, o negócio está escrachado, né? O Hugo Motta não colocar a anistia em pauta, já dá para riscar a faca e ver qual lado ele está. E, obviamente, ele só não falou mais grosso, ou porque ele não viajou mais vezes, ou porque ele não foi jantar mais vezes também na casa de ministros, etc., ou porque tem algo a ser negociado. Desculpa, mas aquela cara de bom moço de 35 anos, a mim, não engana mais. Um ultimato para você. Braddock Show, a partir de agora, das 8 às 10 da noite, ou seja, das 20 às 22 horas. O melhor do jornalismo inteligente, independente, imperdível. Braddock Show, o programa que tem os melhores comentaristas da internet brasileira. Você não pode perder.